Bom, provavelmente se você curte os filmes do Tarantino, certamente ao menos já ouviu falar em Django. Hoje vamos falar um pouco da história e ter uma perspectiva de um dos personagens. Mas aguenta aí que a gente já chega lá. E não esqueça de nos ajudar deixando o seu like, compartilhando, inscreva-se para acompanhar nossos vídeos e ativa o sininho. Django Livre, dirigido por Quentin Tarantino, tem a sua estreia no Brasil em janeiro de 2013. Django, que toma vida nas mãos de Jamie Foxx, é um escravo que de forma inusitada é comprado pelo Dr. King Schultz, interpretado por Christoph Waltz, um alemão que é ex-dentista. No entanto, agora ganha vida como caçador de recompensas. Schultz compra Django e o torna um homem livre, mas antes precisa de uma ajuda para encontrar uns procurados que ele não conhece visualmente. O filme também conta com a presença de Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson, dentre outros. Mas na parte com spoiler nós falamos disso. A história se desenrola obviamente no típico estilo Tarantino, se passando em faroeste cá entre nós muito estiloso e muito bem ambientado, com uma trilha sonora muito bacana e referências até não aguentar mais. E não tem muito o que dizer aqui. Se você curte Tarantino e por algum motivo muito esquisito você ainda não viu o filme, eu não faço ideia do que você está esperando. Django, como já dissemos, é um escravo que está sendo levado junto a outros pelos irmãos Speck, que os compraram no leilão de Granville. Schultz surge em sua carruagem de dentista, que apesar de ser um cargo que ele não exerce mais, convenientemente ele usa como disfarce para atuar como caçador de recompensas. Digamos que os irmãos resistem à ideia de vender Django, então Schultz precisa resolver isso de uma forma, como eu posso dizer, drástica. Ele queria muito comprar o Django. O doutor está atrás dos irmãos Brittle e precisa da ajuda de Django para capturá-los, já que ele os conhece e lembra muito bem deles, já que eles foram os responsáveis por torturar a sua esposa no passado. E quanto aos outros, agora ex-escravos, não por menos, Schultz lhes dá duas opções. Uma é socorrer um dos irmãos e levá-los para a cidade mais próxima, ao sul, ou dar um fim nele, enterrar os corpos e seguir para o norte, em uma região mais esclarecida. E isso faz todo sentido tendo em vista a Guerra da Secessão, que estaria por vir, não no filme, na vida real mesmo, guerra a qual teve início principalmente pela controvérsia referente à escravização dos negros em 1861. Entre 1780 e 1804, os estados ao norte de Maryland resolveram gradualmente revogar a escravatura. E em 1807, a proibição do tráfico acabou por pressionar os estados sulistas, com a inflação dos preços e a promoção do rapto e contrabando de negros livres. Enfim, a história é longa e o tempo urge. Sigamos com o filme. O ex-dentista faz uma proposta para Django. Ele o ajudaria na captura dos Brittle e, em troca, ganharia uma parte da recompensa, um cavalo e sua liberdade. Acho que não preciso dizer que Django topa. Antes da caçada, em meio a uma conversa, Schultz descobre que Django é casado, mas que haviam separado os dois na venda que falamos antes. E o doutor fica ainda mais curioso quando descobre que ela se chama Brunilda, um nome próprio alemão e ainda por cima fala alemão. Mas espera aí que a gente já continua com isso. Ao chegarem no local para resolver as contas com os procurados, Django pergunta para Bettina, uma das escravas de Bennett, que está sendo distraído por Schultz, aonde poderiam encontrar os procurados. E ao ser apontado o local, nos deparamos com algo bem interessante. Django pega de surpresa dois dos três procurados, Grande John e Pequeno Raj. Mas antes de chegar, eles estavam prestes a chicotear uma escrava. Enquanto um a amarrava, o outro balançava o chicote e recitava Gênesis 9:2 com a Bíblia em mãos. E é interessante que isso me lembra alguma coisa. Bom, mas não é isso que é interessante. Quando Django chega, ambos o olham de frente, reconhecendo-o como um outro, enquanto a mulher amarrada em uma árvore só pode vê-lo através de um espelho, identificando-se. Enfim, talvez seja isso ou não, mas essa observação vai acabar servindo para alguma coisa logo logo. O doutor, como já dissemos, havia simpatizado com a história de Django e resolve se comprometer na busca de sua amada Brunhilde. Como ele próprio diz, eles fazem uma boa dupla, então ambos trabalhariam juntos até a neve derreter. E então iriam para Greenville descobrir para quem Brunhilde havia sido vendida. Mas antes ele conta um conto famoso alemão, no qual Brunhilde é uma princesa filha de Wotan,
Deus de todos os deuses. E por algum motivo que não nos é revelado, porque tanto faz na história, seu pai furioso aprende no topo de uma montanha. E um herói precisa atravessar um círculo de fogo para poder resgatá-la. Mas não antes de derrotar um dragão que cospe fogo. Opa! Acho que você viu uma imagem do Leonardo aí, né? Bom, no caso ele é o Calvin Candie, o cara que havia comprado a mulher de Django. E acho que pelo apontamento óbvio que talvez você tenha percebido, caso tenha assistido ao filme, ele é o tal dragãozinho. E o resto vamos deixar por sua conta. Então, se ainda não assistiu ao filme, veja, Candie é um cara viciado em lutas de mandingos, que é um grupo étnico da África Ocidental. E através disso, Django e Schultz traçam uma estratégia para resgatar a esposa do protagonista. Fora isso, Calvin também é adepto da frenologia, uma pseudociência fundada por Franz Joseph Gall, que aponta em suma que o formato do crânio do indivíduo indica coisas referentes à sua personalidade e tantas outras idiotices. Mas isso infelizmente de fato conversa com o momento, já que no meio daquela treta que falamos antes, sobre a guerra entre o pessoal que queria a liberdade dos escravos e os que não queriam, na Europa, as buscas científicas pelas origens da diversidade humana se tornaram instrumentos importantes para provar as tais origens inerentes da desigualdade, tentando arruinar o movimento pela igualdade que estava chegando com força, na tentativa de torná-lo algo não natural. Inclusive, tamanha estupidez, obviamente, chegou ao Brasil, tendo foco na eugenia inventada por Galton, sendo o estudo dos fatores socialmente controláveis que podem elevar ou rebaixar as qualidades raciais das gerações futuras, tanto física quanto mentalmente. Esse movimento tomou grande forma no Brasil nas 3 primeiras décadas do século XX, por motivos que você descobrirá se acabar pesquisando, encontrando falas como as de Oliveira Viana, um professor, jurista, historiador e sociólogo brasileiro, que diz coisas como mestiços superiores que têm mais sucesso em seu meio por se aproximarem mais da natureza ariana, se afastando de sua psicologia mestiça. E o mesmo vale para os mestiços inferiores. Enfim, chega de besteira que esse não é o lugar que queremos chegar com o filme. Na casa de Calvin conhecemos Stephen, interpretado por Samuel Jackson. Talvez este seja um dos personagens mais revoltantes do filme, ao menos de acordo com o próprio Django. Ele seria o escravo da casa, cuidando dos afazeres mais próximos ao dono ou chefe, sei lá como ele vê essa relação, tendo assim uma posição mais privilegiada em relação aos outros escravos. E de maneira inusitada, ele é um negro que odeia negros. Onde já se viu um negro que odeia negros? Enfim, no desenrolar da história, é claro o desprezo dele aos que estão do seu lado da história, e sua necessidade de estar sempre ao lado de Candie, inclusive se tornando uma das maiores pedras no sapato de Django. E sim, no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Creio que aqui cabe pensar em Frantz Fanon, que foi um psiquiatra e filósofo político. Ele afirma que o homem só é humano à medida que ele quer se impor a outro homem, a fim de ser reconhecido, mas ao mesmo tempo ele diz que em certos momentos o negro fica enclausurado no próprio corpo. Aqui, se você lembra bem, pode lembrar das palavras que citamos antes do professor Oliveira Viana, que determinava como o ideal para o homem o seu movimento sentido à branquitude, repudiando em si a própria negritude. E o lance já está deprê, mas pensando agora em Isildinha Nogueira, psicóloga e psicanalista, que, me desculpe o comentário, tem um nome extremamente cativante, e isso é sério. Enfim, ela nos aponta a problemática da situação como algo que precede o sujeito negro, antes que esse ocupe de fato o lugar de sujeito através dos desejos maternos, como apontados pela autora. Isildinha nos aponta que a criança projetada e desejada pela mãe, de certo não está representada no pequeno corpo negro. Em seu olhar inconsciente, a mãe tende a negá-lo. A mãe negra deseja o bebê branco como deseja para si a brancura. É claro que isso não é regra, mas serve para pensarmos no personagem. A criança nessa posição sempre lutará com ter uma imagem de si que não corresponde ao desejo da mãe. A identificação imaginária sempre será atravessada pelo ideal de brancura. Essa relação de identificação nos remete ao olhar através do espelho que havíamos falado, mas o tempo é curto. Bom, esse rolê acaba me deixando meio mal, eu acho que eu já me perdi na história. Mas ainda assim, acredito que ao menos tenhamos disponibilizado material bastante para pensar não apenas na história do filme, se aprofundando nessas coisas que, apesar de chocantes no longa, talvez se limitem ao tempo que ele durar, mas também o que rolou fora dele, no mundo real, e dura até hoje. Por favor, pense nisso. Fala aí pessoal, curtiram o vídeo? Espero que ele tenha contribuído para tornar a história um pouco mais rica para vocês. Mas e aí? Comenta suas percepções sobre o filme, bora conversar. Não se esquece de se inscrever
e compartilhar.